Olá, minha gente, mais um ponto de vista no ar e dessa vez para falar sobre as deportações que têm ocorrido nos Estados Unidos. Quem está comigo é o advogado Renato Delova, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB de Campinas. Olá, doutor Renato, muito obrigada pela sua participação. É um assunto que, assim, a gente precisa continuar falando, né? Isso aí já tem há um tempo, né? Desde janeiro, né? Acho que já há quase um mês. Vou até colocar mais uma informação aqui para o público. Em 20 de janeiro, pouco após o presidente Donald Trump ser empossado, ele declarou que o seu governo não consideraria mais como cidadãos americanos os filhos de pessoas sem documentação nascidos nos Estados Unidos. Então, assim, foi um ponto, uma declaração que assustou muita gente que está por lá. Muitos turistas, que eu já não sei mais se podemos chamar de turista, porque tem brasileiro, tem mexicano, tem boliviano. Como é que está esse cenário agora, doutor? Olá, Carla, obrigado pela oportunidade de participar aqui do programa Ponto de Vista. É uma honra para mim. Um abraço a todos os colegas aqui técnicos, que estão colaborando conosco. E vamos dialogar sobre isso. Bom, assustou bastante gente, né? Já assustava antes, não só com o presidente Trump, mas também com outros presidentes que também já passaram ali, né, na presidência dos Estados Unidos. Então, além dessa promessa, né, de fazer revogações dos decretos que poderiam impactar na vida das pessoas que moram lá, e aí vem as perguntas. As pessoas que moram lá, brasileiros, pessoal da Venezuela, mexicanos, são legais, são ilegais? Quais pessoas realmente poderiam sofrer a partir dessas atuações, dessas ações, na verdade, do presidente Trump? E você colocou já bem adiantando, né, porque realmente até pessoas que moram lá ilegalmente têm os filhos que nascem, e aí vem aquela questão. Pessoas que nascem nos Estados Unidos, né, apesar de seu pai estar ilegal e documentado, seria ali um cidadão americano? Quer dizer, realmente não é mais assim. A fala sinalizou que o republicano tem a intenção de ignorar a garantia constitucional da cidadania por nascimento. E tal medida foi alvo de contestação legal. Um juiz de Seattle suspendeu temporariamente o decreto do presidente dos Estados Unidos. É de fato uma decisão legal? Ele poderia ter feito isso? Até que ponto a lei permite que ele cumpra isso que ele prometeu, né, e faça essas deportações? As deportações a gente já vai falar. Ele pode fazer, não vou falar que deve, mas ele pode fazer porque, né, é presidente dos Estados Unidos, é um país soberano, tem as regras lá internas, então ele pode fazer as deportações, não tem o que se fazer. Mas no primeiro ponto, por exemplo, dessas decisões acerca da revogação, né, do decreto, que envolve ali o reconhecimento da nacionalidade das pessoas que nascem nos Estados Unidos, isso já é diferente porque isso é garantido pela 14ª emenda, né? Então, nos Estados Unidos nós temos essa garantia, que para eles é uma garantia constitucional. Essa decisão, nesse ponto, é inconstitucional, mas é inconstitucional nos Estados Unidos, uma discussão que eles estão fazendo. Então, ainda haverá uma grande discussão, já tem essa suspensão, uma grande discussão que, apesar dos ilegais existirem, se os filhos que nascem lá serão também ilegais, não serão considerados americanos. Pelo contrário, devem ser, porque isso já está garantido. Em relação à deportação, né, Carla, isso, como a gente já colocou aqui, isso pode acontecer. Qual o problema que nós encontramos aqui? A deportação, ela é um ato político, né, discricionário. Sim. Então não há muito o que se fazer nesse ponto. Nós temos legislações de cada país, nós chamamos de direito interno. Então o Brasil tem o direito brasileiro, o direito lá mexicano, México, Estados Unidos. Então esse direito interno ele não vai impactar nas ações do presidente, nas decisões do presidente americano. O que vai acontecer é nós tentarmos encontrar proteção para essas pessoas que foram ou estão sendo também deportadas a partir dos tratados internacionais, acordos internacionais, convenções internacionais, né? Então, quer dizer, a deportação em si, ela pode ocorrer. O que a gente pode questionar é a forma que está ocorrendo, né? De que maneira estão sendo expostos, como o presidente Trump decidiu fazer algumas coisas e como essas pessoas estão sendo levadas para os seus países de origem. Estão sendo torturadas? Sem água?
sem comida, algemadas, né? O discurso que se faz para poder justificar isso, o que nós poderíamos conversar. Do ponto de vista internacional, não estou defendendo, mas a gente reconhece que o Trump ele pode fazer a deportação, assim como outros países, se quiserem deportar, também podem fazer isso. O que foi muito questionado foi a questão de direitos humanos. Então as pessoas falam, poxa, mas por que algemar? Esse foi um dos comentários assim recorrentes, né? Principalmente em redes sociais. Um outro ponto também a ser questionado é, poxa, mas precisa ser dessa forma? Houve denúncias de agressão, de que o avião estava muito quente, não tinha água, não tinha uma condição saudável para transportar essas pessoas. O primeiro ponto, assim, já é problema para os Estados Unidos fazer o transporte dessas pessoas. Então, até caçar todo mundo, que é o que está acontecendo, caçar todo mundo, procurar todo mundo, você investe muito dinheiro. Depois tem que trazer essas pessoas para cá. E trazendo, também fornecer alguns aviões, já não eram os melhores, né? E tem que se comprovar ainda, mas realmente a reclamação é da fome, falta de água, algemado, sem condição. Veja que a forma de deportação ela vai ocorrer conforme essas regras internas daquele país. Então ele vai fazer a deportação, as pessoas serão levadas para os seus países de origem, só que a forma que foi tratado, veja, os maus tratos a gente pode discutir. A deportação, do ponto de vista do direito internacional, não se discute, ele pode fazer isso. Agora, os maus tratos, isso é possível discutir, porque o Brasil ele tem um acordo, não é um acordo formal, né, com os Estados Unidos. Em 2017, o ex-presidente Michel Temer e o próprio Trump, na época, fizeram alguns acordos informais, né, que nós chamamos de notas diplomáticas, que são, na verdade, documentos escritos que confirmam a maneira que se poderia ocorrer a deportação. E de vários aspectos dessas notas diplomáticas, um aspecto importante que vai aparecer ali seria o uso das algemas, né? Pode algemar? Olha, o Brasil não é adepto, né, dessa prática de algemar e tal. Até internamente no Brasil, muitos juízes aqui da vara criminal, tem esses dias, falou, olha, eu não vou fazer audiência de custódia se o réu, por exemplo, estiver algemado. Ele fala, tem que soltar para poder conversar, e, né, é uma questão de direitos humanos, como você coloca. Mas em relação às algemas, o mundo, a maioria dos países, são adeptos, né, de você algemar. Então, quando chega no Brasil, você pode até trazer dos Estados Unidos para cá, mas quando chega aqui no Brasil, aí você tem que tirar a algema. Porque, na verdade, quando você de um outro país está atuando no território brasileiro, são as regras do Brasil. Então, essa atuação, né, de chegar e deixar as pessoas aqui, os deportados brasileiros, nós temos aqui um desrespeito à própria Constituição Federal, nossa, né, de 88, você desrespeita uma série de súmulas, né, que foram aí emitidas pelo Supremo Tribunal Federal, e nós encontraremos questões ligadas ao desrespeito aos direitos humanos e essas notas diplomáticas. Né? A gente pergunta, vamos fazer o quê? Nada, né, porque envolve direito internacional, e ainda que se consiga, de alguma forma, alguma decisão favorável, né, para justificar esses maus tratos todos, essas cortes internacionais e essas decisões das cortes, os Estados Unidos não é obrigado a aceitar. A gente entra num outro ponto também super complicado no direito internacional, que é a responsabilização internacional. Como é que vai impor a um determinado país uma determinada sanção? Quem é que vai fazer cumprir isso? Sem prejudicar a soberania? É uma situação bem delicada mesmo. Como o senhor comentou, essa prática não é inédita, não aconteceu somente agora no governo Trump, mas antes também já havia acontecido, tanto com Obama, com Biden. O que teve de diferente? Foi essa questão do tratamento, por isso talvez causou tanto alarde? Tem um tema que é mundial, né? Que é o discurso de ódio. O pessoal do direito civil, direito privado discute, fala liberdade de expressão e o direito de ódio. Eu não gosto do ciclano, fulano, cor da pele, religião. É o discurso de ódio, né? E esse sensacionalismo. Então, quer dizer, como você coloca, e coloca bem, viu, Carla? O próprio Obama e o Biden, né, eles, na verdade, deportaram muito mais, né, pessoas do que o Trump. Vamos dar mais tempo para o Trump, que ele vai conseguir, talvez, ultrapassar. Ele está começando agora. Começou, até juntando lá daquele governo dele anterior, mesmo juntando, ele está perdendo. Mas qual que foi a diferença? É realmente esse sensacionalismo, a forma,
né, que ele está fazendo isso? Vendendo para o mundo um determinado discurso nacionalista, né, desrespeitando os direitos humanos. É inaceitável, né, essa intolerância por parte do presidente, o que ele demonstra. Então você faz isso com respeito, né, respeita os tratados de direitos humanos. Tem muitos tratados que os Estados Unidos ele não é muito signatário de nada. Né? Ele sai das organizações, deixa de assinar tratados internacionais e aquilo que interessar para ele, ele faz às vezes independentemente de um compromisso internacional. Né? E nesse caso a gente vê que a forma que ele está fazendo isso é o que chama atenção. Né? Quando a gente colocou no começo, não temos o que fazer. Poderíamos de repente entrar com ações numa Corte Internacional de Justiça, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou de repente fazer uma ação aí, uma comissão de direitos humanos internacional, não vai interessar, porque essas decisões os Estados Unidos não vai cumprir. O que poderia ser feito, talvez? Individualmente, ou né, cada sujeito, eu estava lá na Califórnia, eu estava lá em Nova York, então contratarem advogados, né, americanos para poder acionar um sistema de justiça americano. Então, eu estou lá na Califórnia, então o sistema de justiça, vou começar por ali uma ação de reparação, ação indenizatória. Então, quer dizer, o sujeito é deportado para cá, chega aqui na Amazônia, vai para Minas Gerais. Em Minas Gerais ele descansa um pouco, o que eu vou fazer? Vai contratar um advogado americano, que é barato, né? Então, ele vai gastar muito mais, né? Ele pode contratar associações, olha o tempo que vai demorar, o dinheiro. Então, isso seria mais viável do ponto de vista técnico, mas demora demais e é muito caro. Então, em direito internacional, a tendência normalmente é obstaculizar ideias que são levadas às cortes internacionais, sistema interno de justiça, e tentar resolver pela via diplomática, né, para a gente evitar incidentes internacionais. Né, porque uma fala, você acaba simplesmente criando, né, uma série de problemas, forçando decisões de outros países, e aí a gente percebe que não é só em relação à deportação, em vários aspectos, inclusive econômico, né, o presidente americano tem se manifestado e causado aí insegurança ou forçando as pessoas, países, a se manifestarem, né? Tem um ponto também que eu achei bastante interessante, uma pergunta que eu vi no YouTube, a pessoa questionando o seguinte: se a pessoa não cometeu um crime, esse deportado, se ele não teve passagem pela polícia, mas ele estava ali um mês após o tempo de turismo, que são 6 meses, não é isso? A licença de turismo, aí ele estava ali há 7, 8 meses, estava pensando em ficar ou não, mas ele foi pego. Ele é um criminoso para os Estados Unidos? Na verdade, ele está ilegal, né? A gente não vai chamar de criminoso. Quer dizer, esse sujeito que é deportado, quando ele volta para o Brasil, ele ser indocumentado ilegal em outro país não é crime aqui. Lá, a gente não vai chamar de crime exatamente, ele está ilegal, não está de acordo com as regras, né, daquele país, ou a forma de ingresso e permanência naquele país. Então ele precisa ser deportado, né, devolvido ao seu país de origem. E a gente vê, né, Carla, você pode ser devolvido ao seu país de várias maneiras. Você comete um crime, você é expulso daquele país, depois a depender do crime. Sim. Ou, de repente, você comete um crime, é condenado lá, mas pode cumprir pena, né, em outro país. Exatamente. Nós temos o caso, né, de um jogador que decidiu por cumprir aqui e não na Itália. Então, assim, não é um caso de deportação. Foi um crime que ele cometeu lá, que existe, eu creio, que em todos os países, né? Nem todos eles, mas a maioria, que é a extradição. Né? Porque a extradição ela é um instituto também de direito internacional, mas que envolve cooperação internacional. Então, a pessoa comete um crime em outro país, é condenado, e aí ele passa e pode cumprir no seu país de origem. Aí vai depender do que você coloca. Tem que ter esse acordo entre esses países onde aconteceu, né, o problema. Tem um país da Ásia que você está lá com 1 quilo de cocaína, como aconteceu, né, não faz muito tempo, e que aí é pena de morte. Aí não tem o que fazer. Né? Na época até a presidente do Brasil pediu, né, fez um clamor público para poder fazer essa liberação, mas não... Foi um pedido de gentileza pelo presidente aqui, né, em exercício naquela época do Brasil, mas não aconteceu por quê? Não existe essa cooperação internacional. Então, nesse caso, é extradição mesmo. Porque a gente poderia ver
Outro instituto, que também não é deportação, seria, de repente, a tentativa de proteção dessas pessoas sendo deportadas. Então, ela vai ser deportada para o país de origem, como estão sendo, e às vezes no país de origem é pior ainda. Ele fala, eu prefiro ficar no meio do caminho, ainda que seja maltratado, algemado, com pouca água, do que voltar ao país de origem. Porque às vezes ele não pode voltar por uma questão política, ou não é uma pessoa grata lá, ou é perseguido de alguma outra forma. Não? Então ele pode ser considerado depois o quê? Como um refugiado. Mas, que também é um instituto aí, né? Porque você realmente foge do país por algum motivo de perseguição, porque você não pode voltar, né? Ou você pede asilo político. Porque o refugiado, de alguma forma, tem um procedimento técnico, um órgão colegiado, muita gente decidindo, né, sobre aquela questão. Nós temos também um tratamento bem caloroso para os refugiados aqui no Brasil. O Brasil é um exemplo de pacificação, de trato com as pessoas, de respeito, de culturas. Apesar dos nossos problemas internos, nós somos amados no mundo inteiro. Por onde a gente passa, né, é brasileiro? Tirando essa ideia, meio assim do jeitinho, não. Por isso, né? A pátria amada, né? Então... Pátria amada, falta só a gente reconhecer mais, tirar essa coisa de celeiro do mundo em todos os aspectos, né? Sim. Então tem essa questão do refugiado mais técnica. Do asilo, não. Asilo político é um ato administrativo, né, do presidente. Então ele vai lá e autoriza o asilo, recebe a pessoa, não tem muita burocracia. Qualquer cidadão pode pedir o asilo político? Qualquer um que esteja lá, por exemplo, correndo esse risco, ele pode pedir esse asilo? Ele vai ter que demonstrar, por exemplo, quais são os requisitos, alguns requisitos para poder fazer o pedido desse asilo, né? Qual o tipo de... O que ele está passando de difícil, né? Será ruim para a vida dele, para a incolumidade física, né? Então ele tem que demonstrar algumas coisas, porque senão esse instituto, né, de direito internacional, que é aparentemente discricionário e político, passa a ser simplesmente um remédio, né, para receber um e outro cidadão. Mas isso já foi discutido no país, tem alguns presidentes aqui da América do Sul, de alguns vizinhos, que não é uma pessoa muito grata, né, no campo político, pela forma que ele lidera os seus países. E às vezes, se ele pedir um asilo político, né, o presidente de repente, atual, né, exercício aqui no Brasil, né, ele conceder, quer dizer, às vezes, mesmo demonstrando alguns requisitos, ou nem todos eles, por ser político, é possível fazer essa procedência desse pedido e autorizar. Né? Quer dizer, isso vai causar o quê? Um problema internacional. Quem vai questionar? Por que você recebeu o Putin aí no país, né, que pediu asilo, né, que estão atrás dele? Quer dizer, não interessa porque eu recebi. Eu, como presidente aqui do Brasil, posso fazer nessa recepção. É um instrumento mais político. E toda decisão política no campo internacional tem que pensar, né, no todo, na questão econômica, no diálogo permanente, na tentativa de pacificação, né, nos cuidados gerais. Né, por isso que é difícil. A via diplomática é sempre mais adequada. Essa questão econômica envolve não só os Estados Unidos, mas todos os países que têm pessoas que possam ser deportadas, né? Então, por exemplo, pensando no Brasil, é viável receber essas pessoas, fazer uma negociação e receber esses brasileiros? Ou será que o Brasil está pensando assim, não, deixa eles lá, ou na metade do caminho, porque não estamos em condições? Tem essa discussão, essa preocupação envolvendo, porque são vários países, a gente sabe que todo mundo um dia quis ir para os Estados Unidos, né? Aquele sonho americano, né? Então, acho que tem gente de todo quanto é canto lá. Sim. Se for brasileiro, põe no avião e vem para cá. O Brasil não pode chegar, não quero esse brasileiro aqui. Mas, em relação a outras nacionalidades, o Brasil não é obrigado a receber. Não é obrigado, mas poderia, a depender dos sujeitos, né? Então, se alguém da Venezuela o país não está tomando providência, eles serão, né, de alguma forma deportados, é possível nos acordos falar, então deixa aqui, porque o Brasil, como a gente colocou, vem recebendo muita gente, Venezuela e outros países, né? Síria e tal, o pessoal vem e fica, e aí tem toda uma discussão de política pública, inclusive em Campinas, ali no centro, se não mudou, né? A administração municipal vem mantendo essa acessibilidade, né? Essa recepção, com idiomas, com inclusão, com uma ideia de moradia. Então o país, Brasil, os seus deportados, obrigatoriamente, precisa recepcionar.
Agora, nas mesmas notas, viu, Carla, diplomáticas, essas notas diplomáticas de 2017, né, entre Brasil e Estados Unidos, uma das coisas envolvidas lá é essa recepção do deportado obrigatoriamente. Significa dizer o seguinte: o Brasil ele não deve aceitar obrigatoriamente, ele pode se negar a receber o deportado se no país onde ele está sendo deportado, Estados Unidos como exemplo, existirem procedimentos judiciais ou até procedimentos administrativos em trâmite. Então, quer dizer, ele perdeu lá numa determinada instância, o brasileiro que está lá, ilegal ou indocumentado ou qualquer outro motivo, mas ainda tem condição de apresentar um recurso, né, manifestar de uma outra forma, ou se ele perdeu no administrativo, ele pode ingressar no judicial. Enquanto ele tiver espaço para essa discussão, né, de proteção do direito que ele entende devido, o Brasil fala, olha, eu não vou receber, está na nota diplomática, não vou receber. Não porque ele não quer receber o seu filho de volta. Não vou receber porque eu vou retirar dele o direito de lutar pela permanência. E vou fazer o quê? Apoiar eu acho que diretamente o país que está querendo deportar. Foi, tá certo, manda de volta. Quer dizer, como se fosse dois pais, né, ali, ou irmãos, com sobrinhos mandando de volta e está tudo certo. Não, enquanto tiver um espaço, vai discutir. Isso está na nota diplomática. Só que isso não aconteceu, né? Os deportados, pelo menos a maioria deles, tem uma lei de 1996 nos Estados Unidos. Então, estou enquadrando, né? Lá, então, qual é o enquadramento? O sujeito está ilegal, indocumentado, ok. O sujeito mora aqui há menos de 2 anos, ok. O sujeito foi preso, detido ali a menos 160 quilômetros da fronteira. Enquadrou? Pega essa galera e manda embora, né? Deporta. Só que essa lei de 96, ela não... Ela autoriza você fazer deportação sem um procedimento judicial, uma audiência judicial prévia. Então, para que é? É para acelerar mesmo essa remoção. Bom, você tem uma lei americana mandando o cara de lá para cá, o Brasil ou qualquer outro país aqui vai fazer o quê? Não é possível? É possível fazer, porque você que vai até outro país, você está sob a égide daquele sistema jurídico. E você precisa respeitar aquele sistema jurídico. Deveria ter feito melhor. Não fez. Não vai recepcionar até aqui. Mas é uma nota diplomática isso. Olha, não vou recepcionar, mas se os Estados Unidos pegam esse pessoal, manda para cá, ainda que tenham processos judiciais ou administrativos pendentes, tanto faz. O Brasil vai fazer o quê? Não, estou mandando de volta. Não pode fazer isso, porque é uma relação de direito internacional. Né? E toda essa discussão é no campo, inicialmente, de direito internacional público, de relações entre estados e tal. Né? E envolve, lógico, por outro lado, nesse contexto de direito internacional, o direito diplomático, que tem que resolver por aqui mesmo, não tem outro jeito. E isso tudo envolve, né, obviamente, a questão econômica, né? Nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouco mais sobre como fica a economia tanto dos Estados Unidos quanto dos outros países. A gente já volta. Olá, minha gente, de volta com mais um ponto de vista. Dessa vez estamos falando sobre deportações. Ao meu lado, o Dr. Renato Delova. Dr. Renato, a gente tem visto nas redes sociais, porque com todo esse alvoroço de deportação, tem aqueles que são mais ousados, né? Principalmente quando estamos entre as telas, né? Diz que na rede social ninguém tem medo de nada. E tem postado, né? Eu estou ilegal, estou com medo, estou ilegal, mas vou ao mercado. E como é que é isso? Será que essas pessoas estão querendo ser deportadas? Porque o que a gente tem ouvido falar também é o seguinte, alguns dos motivos, né, da pessoa não estar documentada nos Estados Unidos. Muitas vezes porque não quer arcar com os tributos que o país tem, pagar impostos e tudo mais. Um outro motivo é porque se tornar legal nos Estados Unidos é muito caro, exige muito dinheiro e nem sempre a pessoa que vai para lá, que vai em busca de ter uma vida melhor, tem essa condição. E aí acho que pensa, né? Bom, então já que eu tenho que ir embora, eles que me mandem no aviãozinho deles com ou sem água. Será que é um pensamento assim? Bom, depois toma uma água no intervalo aqui, a gente consegue conversar mais sobre isso, né? Exatamente. Então, assim, se você está ilegal nos Estados Unidos, é bom você se preocupar mesmo.
né? Já até encerra as redes sociais e tenta ver o que vai acontecer com essa política toda. E você já até adiantou, né, Carla? É caro, é um procedimento caro você fazer isso. Tem depois você fazer o recolhimento desses tributos. É difícil. Então, há uma dificuldade desse reconhecimento. Por outro lado, você encontra assim, você fazendo essas deportações é ruim do ponto de vista econômico também, para o mundo, né? Para os Estados Unidos em especial. Então nós temos lá uma medida imediata, porque você tem uma série de assinaturas de decretos que foram revogados, você tem uma primeira lei, você vê, será lembrado nesse mandato com a primeira lei exatamente sobre essa questão ligada à imigração. Então você precisaria de muito dinheiro para colocar, porque a agência de inteligência e controle de alfândega, que é o que foi esse órgão foi reforçado nos Estados Unidos para fazer a caça, né, nas igrejas você vai encontrar uma série de imigrantes. Então em empresas de construção, né, no canteiro ali de construção, você vai encontrar as pessoas, gasta muito dinheiro, né, você pegar as pessoas, não sei se, né, falaram que não dá água, mas dá alguma coisa ali para não morrer no meio do caminho, transporte, fazer essa devolução, é muito, muito, muito dinheiro. Demanda muito tempo, movimenta muitas pessoas. Então, demoraria pelo menos num plano normal, né, tentando aí diminuir, pelo menos uns 10 anos de planejamento, né, para poder fazer isso. Simplesmente a pessoa lá não consegue se ajustar, mas também agora, né, ela fica com medo, então ela também, tem gente que nem está trabalhando, está meio que escondida, né, em algum canto. Mas se ela está legal, ela também está preocupada, não em razão das ilegalidades, claro, porque ela já está regularizada, mas em razão da política, né, que se apresenta e se apresenta de maneira agressiva, né, pública. E você não tem como colocar mais agora pessoas no lugar dessas outras que vieram para cá. Então, para a economia americana, isso é ruim, porque quem é que vai assumir esse papel, né, desse trabalho? Não é porque não é um subtrabalho, não é isso. Né, é uma atividade honrada como qualquer outra, né? Mas aqueles que aparecem lá, dependendo da qualificação que tem muita gente aqui, engenheiro, sim, advogados, médicos brasileiros que vão para lá e vão trabalhar no restaurante, na construção, é uma escolha dele. Não tem problema algum. Essa coisa meio nossa, às vezes, de ó, esse aqui tem essa profissão, né? Aquele ali, não sei o quê. E não é, cada profissão, né, tem a sua importância e gera um equilíbrio. Mas os Estados Unidos não pensou nisso. Mas como a gente conversava no intervalo, o Trump não é inocente do ponto de vista econômico, ele é um grande empresário de sucesso. Apesar da família, né, já ter recebido isso com uma herança, mas também a família não começou do zero, né? Então ele tem uma noção econômica, ele tem uma noção do impacto dessas manifestações, né, que ele tem feito, dessas ações que ele tem realizado ali. E isso realmente vai impactar em milhões nos Estados Unidos. Eu não sou economista, né, mas esse tipo de atuação dos Estados Unidos, inclusive taxando, né, do ponto de vista econômico, taxando outros países, isso vai trazer um problema. Ninguém ganha, nenhum país ganha, nem os Estados Unidos ganha. Né? E a economia interna do país, você vai ter lá desabastecimento, você vai ter uma inflação interna. Então, o próprio país, Estados Unidos, deixa, de alguma forma, de ganhar. Né? Exato. Uma coisa que eu lembrei, né? Tem uma coisa, Nixon, como presidente, tinha uma coisa que era a teoria do louco, né? Presidente americano. E a teoria do louco é assim, você faz esse monte de afirmações, né, absurdas até, para forçar movimentações de países, forçar outras manifestações. E o Trump, ele faz isso. Ele faz um monte de manifestação louca, ele faz um teste dos seus eleitores, porque quando ele se manifesta, o pessoal vai aplaudir, é isso mesmo e tá certo. Né? Então vamos fazer aí a deportação, é isso mesmo. Se o cara cometeu crime, melhor ainda. Se não cometeu crime, vamos mandar embora também porque não tem documento. Né? Se ele faz uma manifestação econômica e o pessoal olha para ele, não, né, os eleitores, não, acho que não é muito legal, ele, não, vou pensar melhor aqui, vamos voltar, vamos pensar melhor com os assessores, com os ministros, né? Então, quer dizer, essa teoria do louco força manifestações. Então, quer dizer, ele quer ter uma representação de toda a América? Sim, porque ele perdeu o protagonismo, não só aqui na América, como também no mundo. Temos outros países em tecnologia. Então, essa manifestação, quer dizer, a deportação, estou devolvendo os seus nacionais,
Então ele passa a trazer uma ideia de hermética do país, né? Nós somos americanos, vamos devolver o emprego, né? Colocar numa posição econômica, mas essas decisões... A soberania, né, que eles sempre tiveram, né? Acho que essa questão de... de tudo, né? De decidir sobre tudo. Ele mantém o nosso, acredita-se, né? Nosso modus aqui, vivendi, aqui no Ocidente e tal, mas, claro, em algum aspecto sim, pela potência, mas precisaria do diálogo, né? Então, sem dúvida. A ideia da deportação é um aspecto que, né, nós vimos aqui, que traz consequências econômicas, mas traz consequências também em vários outros setores. Então, o Brasil, de repente, é o foco, ele será alcançado economicamente pelas deportações? Não, vai devolver alguns, né? Não tem tanta gente, mas devolve. Do ponto de vista mais geral, né, das relações econômicas internacionais, o Brasil não é um alvo, né, dos Estados Unidos. O alvo dele são outros países, como a China, né, Rússia. Então o Brasil tem que trabalhar o quê? Na diplomacia, né? O presidente tem se manifestado de uma forma ou outra, não é legal isso, em relação aos maus tratos e tal. E o Brasil, ele é o protagonista de onde? Do BRICS. Né? Então você tem a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul. E o Brasil está presidindo. Nós teremos reuniões agora, em junho e julho, e o Brasil tem que saber como lidar com isso, para lidar com essas taxações e não deixar essa discussão da deportação dos nossos nacionais também, né, alcançarem negativamente essas questões. Porque os Estados Unidos ele vai repensar em algum momento decisões que ele tem tomado em relação aos imigrantes, em relação à economia, ele vai tomar decisões diferentes para poder regularizar a situação lá. Depois dessas decisões, o senhor acredita que é possível haver alguma retaliação por parte de algum país, até mesmo o Brasil, porque de alguma forma vão querer se manifestar, né? Falar, olha, não é bem assim, né? Principalmente se a gente pensar no Brasil, porque o Brasil recebe todo mundo de braço aberto, né? Braços abertos para quem quer que seja, né? Vem, fica, consegue emprego. Come feijoada, toma caipirinha. Come feijoada, né? Não é? De repente está lá na avenida, sambando. Porque o nosso país é assim, né? Sim. Por isso que o Brasil, ele é pioneiro, né, na criação de organismos internacionais, como a OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, a OMS, né, Mundial da Saúde. Então, o Brasil é o protagonista. E o Brasil esteve na história como aquele mediador em conflitos internacionais. Né? Estados Unidos e Irã não conseguem conversar, o presidente brasileiro vai lá, aperta a mão de um e de outro. Porque é natural, o Brasil consegue lidar com isso. Mas na sua pergunta inicial, você coloca, será que a gente poderia ter essa retaliação e tal? Não, né? Por parte do Brasil, não. O Brasil tem as relações aí com os Estados Unidos, são boas relações, uma diferença ou outra, né? E o Brasil, ele consegue articular porque ele negocia com todo mundo. Agora, as outras potências já têm dado alguma resposta mais imediata, né? Como a China, por exemplo, taxou de volta produtos aí americanos em 10%. Isso quebra quem? O próprio empresário americano. Né? Então ele vai precisar o quê? Agora vai ter que voltar atrás para lidar com essa... Então o Brasil não precisa, porque o Brasil não tem essa postura. Né? O Brasil não precisaria retalhar. A gente pensa o seguinte, então a gente não vai querer americano aqui no Brasil mais. Né? O cara chegou americano falando inglês, aqui não. Né? E não é, o Brasil não vai fazer isso, porque não interessa para ninguém. Os Estados Unidos faz isso, também não interessa para ele. Então você vai, por exemplo, Orlando, todo mundo gosta de tirar uma foto lá com o Mickey, essas coisas todas. Então, 70 milhões de pessoas, 72 milhões de pessoas por ano. Então o turismo para aquele estado é interessante. Interessante para a Flórida, essa movimentação dos turistas. Então, como é que o Trump vai tomar a decisão de simplesmente burocratizar ainda mais, de repente, liberação de vistos, ou regularizar quem está lá? Ele pode fazer essas manifestações agora, né, mais enérgicas, mas ele vai ter que readequar esse discurso. Porque para a economia, em todos os setores, nós temos um aspecto econômico, né? Então, a discussão da Rússia com a Ucrânia, essa guerra, Israel com esses países, mais o apoio agora dos Estados Unidos. Você tem questões econômicas ali envolvidas. E, na pior das hipóteses, considerando o Trump, né, o empresário que ele é e que ele foi também, né, nessa construção, ele enxerga que precisa arrumar. Mas fica o recado para nós, né?
Daqui a pouco a pessoa se lembra, Trump expulsou todo mundo de lá e tal. Então fica aquele cara que tentou, de alguma forma, né? É um fenômeno. E acho que vale um outro recado também para quem estava com o plano de ir para lá, agora entre fevereiro, março, pensando em ficar. Acho que é melhor voltar aí, descer 1, 2 degraus, esperar um pouco mais, né? Talvez não seja o momento para isso. Eu acho que é bom segurar. A questão econômica, o dólar, né, de repente pode dar uma melhorada. Você pode visitar os Lençóis Maranhenses nesse período, né? Aqui ir para o sul, tomar vinho. Então tem muita coisa que você pode fazer aqui. E é uma questão de segurança, né? Eu acho que é bom aguardar um pouquinho mais. É igual as viagens que nós podemos adiar, né? Para o Oriente Médio. Quer ir para Jerusalém? Espera um pouco, né? Não precisa ir para a Rússia agora também. Então é o momento a gente repensar algumas coisas com calma, né? Até que se organize, tenta esse diálogo. O multiculturalismo é importante reconhecer. Mas algo que está sendo ruim agora é o multilateralismo. Quer dizer, esse reconhecimento dos vários países, nas suas diferentes culturas, economias e tal, num diálogo, isso está sendo, né, de alguma forma, bloqueado, obstaculizado. Então é importante dar uma segurada. Doutor, para quem foi deportado e passou lá 2, 3, 5 anos nos Estados Unidos, conseguiu guardar um dinheirinho. Só que está ilegal, trabalhou ilegal, enfim, passou todo esse tempo ilegal, mas conseguiu fazer uma reserva. De repente a pessoa tem alguns bens, carro, casa ou dinheiro no banco. Esse dinheiro fica nos Estados Unidos, ela consegue transferir mesmo ela tendo sido deportada? Como é que fica esse investimento que a pessoa teve? Uma questão é do Direito Internacional sobre você estar ilegal. A outra coisa é a proteção do seu patrimônio que você angariou naquele país e, nesse caso, a proteção dele. Então, se você estava ilegal no que se refere à sua permanência, mas não em relação, por exemplo, ao ganho que você tem patrimonial, os tributos, se foram recolhidos devidamente, isso será protegido e você consegue negociar. Lógico que não vai lá pessoalmente, né? Se contrata um advogado, ele pode negociar. Então, do ponto de vista patrimonial, você consegue retomar isso. E não é crime, né? Então você consegue retomar. Então uma questão é essa discussão do imigrante, da questão da nacionalidade. Outra questão é que você consegue angariar como patrimônio. Isso tem proteção. Apesar da manifestação, né, do presidente americano e uma maioria ali americana, assim como em outros países, isso não é uma resposta do sistema, né, de direito, do sistema de organização político-administrativa desses países em geral. Então existe ali direitos a serem respeitados. Então, a Constituição americana também traz essa proteção. Os impostos são muito maiores, né, muito elevados quando comparados aos nossos tributos aqui, né, mas você fazendo essa regularização patrimonial, é possível fazer a negociação. Para quem foi deportado, qual é a orientação, principalmente jurídica, né? Porque a pessoa foi deportada, ela estando, vamos pensar nos brasileiros, né? Chegou aqui ele não tem nada a responder. Porque ele é brasileiro, foi tentar a vida fora, foi deportado, tudo bem, voltou para casa. E agora? Começa a vida novamente. Você vê, quando chegaram no avião, né, com essas reclamações, reais ou não, o Brasil acolheu, né, deu assistência ali, psicológica, deu assistência social. Se alguém não recebeu essa assistência, eu oriento que procure, né, até para poder compreender, porque é uma ruptura assim, muito abrupta. E aí a pessoa precisa retomar, né, respirar para ver o que vai fazer. Teve inclusive apoio de transporte, mas o governo brasileiro não é obrigado a dar nenhum tipo de assistência nesse aspecto, né? Então, você foi irregular, arriscou sua vida lá, e tá tudo certo, você volta e toca. Porque quem estava aqui, estamos na luta também, né? Sim. Mas o Brasil fez o que, né, o governo foi lá e deu toda essa assistência. Então, se você tem patrimônio, tá, né, tudo mais, pensar, tem associações, né, que trabalham questões jurídicas nos Estados Unidos, ou advogados brasileiros que trabalham lá, né, para poder fazer essa regularização, talvez essas vendas, transferências, e você trabalhar aqui. Por quê? Porque você vai demorar muito tempo agora para poder voltar aos Estados Unidos, né, pelo menos 5 anos. Então você tem que observar quais são os motivos que você saiu de lá, em que situação que você estava. Tinha cometido crime? Não. Só está indocumentado? Só ilegal e tal?
você vai ter que fazer um pedido para o Departamento de Estado. Né? Tem uma série de formulários, assim, uma cacetada de formulários, que você tem 12, 13 páginas, você tem que fazer todos eles, mandar os documentos, comprovação, que é o pedido de waiver, super conhecido, né? Para você pedir o perdão do Estado, né, americano, para poder retornar. Então, se você tem parentes, é bom colocar, eu tenho parentes, minha mãe mora aí, meu filho mora aí, está regular, eu fui deportado. Então você vai ter que justificar. O Departamento de Estado já demora para dar essas respostas. E a depender agora da política, né, do chefe do Estado e também de governo, que é o governo dele começou agora, lógico que nós teremos, vai burocratizar ainda mais, né, vai ampliar ainda mais para ter um resultado de perdão e autorizar o retorno dessa pessoa para um determinado país. Nós temos muitas pessoas que moram no Brasil, entra ilegal, expulso de lá, expulso em geral assim, né? Deportado, aí vai para outro país, consegue uma nacionalidade, por exemplo, britânica, né? Vai para a Inglaterra, depois a pessoa se organiza, quer voltar para os Estados Unidos dizendo, olha, mas aqui nesse outro país deu tudo certo, então eu posso... parece que é tudo para fugir do Estado brasileiro. Então tem que procurar uma assistência social, psicológica, compreender o que aconteceu, contratar alguém também, né, profissional, poder trabalhar essas questões ligadas, né, ao patrimônio, para poder fazer a gestão disso. E, se em algum momento quer voltar, providencia aí, né, um advogado internacionalista para poder fazer esses pedidos de waiver, de perdão, para que em algum momento você volte para o país de uma maneira regular. Quando aconteceu as deportações, foi alegado que aqueles que foram deportados ou que foram presos eram membros de gangue, vendedores de armas ilegais, pessoas que tinham cometido algum crime sexual, homicídio, enfim, de um modo geral seriam criminosos, né, agressores, mas ainda tem aquela questão, né, porque quem já chegou em seu país e se manifestou falando que não tinha passagem pela polícia, que não tinha cometido nenhum crime. Como é que fica a situação agora dessas pessoas? Elas poderiam, por exemplo, processar os Estados Unidos contra a integridade deles? Porque eles falaram que foi por tal motivo, mas eles afirmam que não. E aí? Você vê, né? A lei de 96 que a gente citou no primeiro bloco, americana, está enquadrando o pessoal e mandando para cá, né? Isso não... Essa lei vai autorizar, então, essa remoção imediata, sem audiência judicial, sem nada, quer dizer, o cara não consegue nem explicar quem ele é. Simplesmente está irregular, está indocumentado, está mandando de volta. E mesmo se fosse só aqueles que cometeram algum delito, algum crime, estuprador, né, homicídio e tal, não é só brasileiro ou mexicano que comete esses crimes, né? Americanos também cometem. Então, quer dizer, esse discurso é uma demonstração de que, quer dizer, todos aqueles são aí imigrantes, né, estrangeiros, eles cometem e por isso nós estamos mandando de volta. Né? E aí você chega aqui e vê um monte de pai de família, mãe, né, pessoas que estavam estudando, tocando a sua vida, e precisaria de uma regularização administrativa. É um ser humano também, tem direitos humanos, então os estados precisam trabalhar esse reconhecimento desse direito, que é um direito internacional, né? Não é um direito de um país ou de outro, é internacional. E tentar fazer o quê? Essa regularização. Tem efeito econômico, tem tudo, né? Então a pessoa vem agora para o país, pode ingressar com ação? Sim, como nós colocamos, pode entrar com ação nas cortes internacionais, não tem problema. Mas tem o problema de você penalizar o país depois. Como vai aplicar essa pena? Como vai responsabilizar? Os Estados Unidos não vai aceitar, né, essas decisões. Então você tem que contratar advogados, né, nos Estados Unidos, no estado em que você estava, e ingressar com a ação, né, específica para poder ter essa reparação. Então, poderia trabalhar uma reparação por danos morais, danos materiais? Seria possível, claro. Agora, né, ele falou que eu sou criminoso, mas eu não sou. Eu não sei se ele disse isso publicamente, individualmente, ele não falou, né? Então, não dá para você alegar um crime de calúnia e tal, mas pode trabalhar uma questão moral? Poderia. Mas aqui é ruim, vai gastar tanto dinheiro, o governo americano, para mandar todo mundo embora. Para depois agora, o próprio governo americano pagar mais indenizações pelo fato de ter feito isso. Mais a perda, né, desses trabalhadores imigrantes que também vão impactar na economia americana. Sim. Só tem a perder. Então, não sei até que ponto, né, o Trump vai estender com isso, ele vai cumprir, porque importa muito, né, o cumprimento dessas propostas que ele fez, né, que ele prometeu, essas promessas.
importa muito para ele, mas em algum momento ele vai ter que reajustar. Tem coisas mais importantes, não diminuindo a questão da deportação, mais importantes, ou outras coisas também, né, igualmente importantes a serem trabalhadas, né, que não dá para ficar discutindo só isso e criando animosidade com o mundo todo. Doutor, acho que a gente pode já pensar em encerrar, né, embora tenha muito assunto ainda para falar sobre isso, né, ainda temos que temer as decisões do Trump. Será que deve acontecer? Aquele que não foi deportado ainda tem que ficar esperto e ao mesmo tempo escondido para não ser pego, ou de repente dá tempo de tentar começar a movimentar os documentos, né, porque são muitos, né, para se tornar legal no país? Não creio muito que a burocracia que já exista possa piorar, né? Mas quem estiver nessa situação, o importante é procurar, né, um profissional lá nos Estados Unidos mesmo, para poder, né, porque tem muitas associações que fazem esse tipo de trabalho, para poder tentar fazer essa regularização, mas já trabalhando com eles, qual o risco, de repente, que poderia passar por isso. O importante é tentar fazer essa regularização. Se não tem esse interesse, ou de repente já deu, acho que é um momento de repensar, de repente retornar ao seu país com aquilo que conseguiu angariar, né, construir patrimonialmente e tentar uma vida aqui no seu lar. E esses que foram deportados, que já estão aqui, como devem seguir sua nova vida como um novo brasileiro voltando ao lar? Seria interessante talvez fazer umas pesquisas no Sebrae, né, abrir MEI, né, fazer o Enem, alguma coisa assim, para retomar a vida aqui, porque vai demorar muito agora, né, porque vai demorar muitos anos se puder voltar, né, lá para os Estados Unidos. Então vai ter que retomar aqui, repensar e ter um apoio da família, né? Então é difícil, porque tem os impactos econômicos, mas pessoal também, essa frustração, porque esse sonho americano, não é? A terra da oportunidade, você de repente vai e é expulso de lá, pode ter um efeito assim catastrófico para você. Sem dúvida. Então é repensar e o ser humano é muito resiliente, né? E já vimos isso na história, já vimos a Grécia afundar navio com criança para evitar refugiados. Então, existem alguns atos que independem das regras internas ou internacionais, né, de direito. Tem a ver com essa busca da humanização, né, de buscar na gente aquilo que é melhor. É um grande exercício. E por parte do Brasil, o que o nosso governo pode fazer diante disso? O que deve ser feito? O que o Brasil pode fazer, e já fez, por exemplo, é chamar um representante, né, dos Estados Unidos, o negócio aqui. O chefe de Itamaraty chamou, quando isso começou a acontecer, já chamou. E quando os embaixadores, diplomatas chamam, né, os representantes desses países, como o chefe de Itamaraty no Brasil chamou o representante americano, realmente não é uma coisa muito boa, né? É igual quando a esposa quer falar com você, mas precisa conversar, eu já sei que não é coisa boa. Então os diplomatas, os embaixadores estão conversando ali, cobrando explicações sobre isso. A Polícia Federal começou a investigar, né, esse tipo de trato que aconteceu aqui. Mas apesar de todo o trabalho que isso vai dar, essas investigações, é difícil uma coisa prática acontecer, uma resposta prática, né, acontecer. O que dá para se fazer, isso já vem ocorrendo também, são aquilo que nós chamamos de atos unilaterais, né, que no direito internacional ocorre. Então houve, por exemplo, um protesto em um determinado estado, país, por estar dizendo, olha, eu aqui publicamente estou dizendo que eu discordo do que aconteceu. Então, quer dizer, esse é um ato, né, unilateral, chamado protesto, que dá para o mundo e para o país opressor ou aquele que desrespeitou um tratado internacional, especialmente direitos humanos, tenha ciência de que não ficou legal. E que é importante, então, construir ali no âmbito diplomático um diálogo diferente, ou retomar esses diálogos. Porque senão as relações diplomáticas também elas são rompidas, como a gente tem visto muito atualmente também. Olha, saiu aqui, retirou lá o embaixador de Israel em tal lugar, o americano tirou em tal lugar, o Irã. Porque você retira porque acabou o diálogo, é uma declaração de guerra praticamente. Mas existem vários atos unilaterais. Um deles é exatamente este, que é o do protesto. E o Brasil deixou claro, e o presidente brasileiro também já se manifestou em relação a isso, né, ao trato com os deportados. Então, mais uma vez, Trump ele pode fazer deportações, é direito dos Estados Unidos.
Agora, a maneira de você lidar com as pessoas, sejam elas quais forem, de quais países elas forem, aí, direitos humanos, o trato é diferente. E a gente tem que levar isso aqui no dia a dia, na nossa relação, e no campo internacional também. É bom a gente relembrar quem nós somos e o que nós precisamos. Tá ótimo. Doutor, muito obrigada pela sua participação, muito importante esse esclarecimento para o público, né? A gente espera que as coisas dêem uma acalmada, né? Os ânimos esfriam um pouco, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, um grande sucesso aí ao Ponto de Vista. E a você também. Muito obrigada, muito obrigada. A gente fica por aqui, você continua com a nossa programação da TV Câmara de Campinas. Tchau!